Olá pessoal que está chegando aí, bom, é um prazer ter vocês aqui de novo acompanhando essa live que está virando já meio que tradicional aqui às quintas-feiras, né? Hoje eu tenho um convidado super especial que já vai entrar aqui com a gente e aí a gente vai falar muito sobre a relação do atleta com o dinheiro, né? Então ele vai trazer inclusive alguns casos, deixa eu ajeitar aqui o enquadramento enquanto eu vou falando aqui com vocês, enquanto eu espero o Dr. Felipe entrar aqui também, né? O Dr. já entrou aqui, daqui a pouco ele já pede para participar da conversa também. Espera que eu tô um pouquinho torto aqui, aí agora melhorou, tem um pouquinho de toque, tá gente? Então não esquentar não, tá? Então é basicamente isso, gente. A gente vai falar das dificuldades de que os atletas têm nessa relação com o dinheiro, na relação que é o tabu que é também para os atletas falarem desse tema, né? Então nós vamos aqui, o Felipe já chegou, vai entrar o Felipe aqui, aí eu vou apresentá-los para vocês formalmente. Esperando aqui um pouquinho enquanto ele entra. E é uma coisa que, essa questão do dinheiro com o atleta, né, uma coisa que a gente sempre vê muita dificuldade. E aqui, oi Fi, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo aí na nossa live de quinta aqui. Boa noite, Gui, tudo bem? Que prazer estar aqui com você, que legal. Obrigado pela ideia e pelo convite. Parabéns por essa tradição que você está criando. Vai virar, né? Já virou, né? Quinta-feira passada teve, essa quinta-feira teve de novo, na semana que vem já tem mais um convidado aqui, também do meio do basquete. Não vou deixar aqui no suspense para a galera criar essa expectativa também, né? Bom, Fih, hoje é aquele assunto que a gente já colocou aqui no tema durante enquanto a gente divulgou, né, que é a relação do atleta com o dinheiro, né? E a gente sabe que infelizmente temos muitas histórias tristes, temos muitas histórias legais também que a gente vai compartilhar, né? Mas basicamente é falar um pouquinho dessa relação e por que isso acaba sendo um tabu. Né, um tabu entre os atletas, que os atletas acabam não falando muito sobre isso, né? Eu vou falar um pouquinho do lado do atleta, né? O que eu vivi assim um pouquinho, que na verdade parece que o atleta ele tem meio que receio de falar com o outro, e não falo nem assim de falar o quanto ganha. Isso tudo bem, eu acho que cada um quer guardar um pouco o seu sigilo, questão de negociação e tal. Não concordo muito com isso, tá? Porque é uma coisa que você pode levar a seu favor, tentar entender quanto o colega de profissão está ganhando, para você pode ser uma vantagem na hora da negociação. Mas mais do que isso, de conversar sobre essa questão de investimentos e de como fazer com que o seu patrimônio te gere uma renda extra, né? Uma renda passiva. Como você vê essa situação, Fih? Olha, Gui, eu concordo com você nessa questão do tabu, né? Realmente é um tabu, é uma dificuldade de se enfrentar esse assunto, e eu acrescentaria que isso é uma coisa que traz consequências ruins como regra, né? Primeiro, ninguém sabe tudo, ninguém conhece todos os assuntos do mundo, então sempre é bom a gente compartilhar, é bom a gente conversar, isso nos ajuda a aprender, a entender, a conhecer novas coisas. E especialmente essa questão do dinheiro, de guardar dinheiro, para vocês atletas, vocês que têm a profissão, a carreira de atleta, e isso é o que eu observo muito também da minha atividade enquanto advogado na área do direito desportivo, a carreira de vocês é muito curta, né? Vocês quando decidem que vão seguir a carreira de atleta, vocês não sabem se vão para a seleção brasileira, se vão jogar fora do país, se vão jogar num grande clube, se vão eventualmente ter lesão, não vão ter lesão, vão assinar bons contratos. Mas uma coisa é certa, se tudo der certo, acontecer da melhor forma, vai passar rápido. Vai passar muito rápido. E vocês precisam ter o cuidado nessa rápida e intensa jornada de cuidar do dinheiro de vocês, de tratar desse assunto, de conversar com o colega do lado, não só com um atleta ou com um técnico que seja amigo, com um dirigente, mas também com pessoas do ramo, pessoas que cuidam de investimentos, para que nesse curto período realmente vocês possam guardar e se preparar ao máximo
para aquele, eu sempre brinco, né, Gui? Aquele restinho de vida, né? Porque o jogador se aposenta ali com 35, quando muito, né? 35, vai ali 38, 40, quando muito. Se Deus quiser, esse cara ainda vai ter, esse atleta ou essa atleta vai ter pelo menos 40 anos de vida, 50 anos de vida. E esse restinho de vida? E aí, Gui, até falando desse assunto, e você é um cara que sempre falou disso, a minha pergunta, desde quando você se preocupa com isso? Você começou a se preocupar isso quando você viu que sua carreira estava acabando? Enfim, compartilha um pouco com a gente essa sua relação com investimentos, com o cuidado com o dinheiro. Fih, na verdade, essa minha relação, ela começa com medo, né? O medo de eu virar estatística. E qual que é essa estatística que eu costumo falar? De ter sido um atleta em que teve sucesso, que ganhou um bom dinheiro na carreira e que a hora que para, infelizmente, não tem um patrimônio, né? Não consegue, e aí tá apertado, e aí... Então eu comecei a falar, nossa gente, eu não vou... Há 20 anos atrás, que foi quando eu comecei a ser profissional, né, que eu comecei minha carreira profissional, a gente não tinha essa questão de EAD, não era uma coisa difusa ainda, né, de ensino à distância. Então, a chance de fazer uma faculdade era muito remota, ou você demorava 10 anos, enfim. E eu fui embora muito cedo, eu fui sair do Brasil, eu tinha 19 anos. Né? Então, imagina estudar ainda fora, né? Ia ser um pouco mais complicado jogando de maneira profissional. Né? Então, eu comecei a me interessar. E aí foi quando eu comprei o meu primeiro livro, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. Né? E aí eu fui começando a entender, mas ainda a gente não tinha tanto acesso a mercado financeiro, então eu comecei a ir mais para o lado dos imóveis, né? Construindo uma casa, depois comprando algumas salas comerciais, enfim, fui construindo meu patrimônio em base dos imóveis, né? Até tentei alguma coisa lá no ano de 2002, 2003, em Bolsa de Valores, mas eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha nem, inclusive, quem me orientasse a isso. Foi tudo meio assim, que nem o Marcel, meu sogro, gosta de falar, você aprende as coisas que nem surfista. Ah, como assim que nem surfista? Caindo, você vai, cai, sobe de novo na prancha, cai e sobe de novo na prancha. Foi mais ou menos assim que eu fui aprendendo, né? Dando as cabeçadas, né? Aliás, muitas cabeçadas, né? Quem olha para mim fala, mas você nunca errou? Eu falei, puta, errei pra caramba. Errei pra caramba. E, só que hoje eu tenho mais tranquilidade para falar, porque depois, nos anos 2012, 2013, que começou a difundir um pouquinho mais essa questão do mercado financeiro aqui no Brasil, e eu já tinha voltado, foi quando eu comecei a estudar, a me aprofundar cada vez mais e vendo qual que eram as vantagens e desvantagens de investir. E claro, com o intuito sempre do quê? De crescer o meu patrimônio para quê? Para fazer uma renda para mim, uma renda extra, uma renda passiva, né? Porque tem uma grande confusão também nessa questão de renda ativa, renda passiva, né? Porque você fala para um atleta, pô, se você colocar tanto X dinheiros nesse investimento aqui, vai te dar 0,5% ao mês, né? Para ser um investimento conservador aí, né? O cara fala, mas se eu colocar esse dinheiro num restaurante, numa lanchonete, eu vou ter um retorno de 10% ao mês. Aí é que eu tenho que explicar para ele, tá bom, mas daí não é mais renda passiva, aí você tem que colocar a mão na massa, aí é renda ativa. Você vai parar de jogar para fazer isso? Essa é a grande pergunta, entendeu? Então, tem essa confusão sim, né? E aí foi exatamente com esse intuito de tentar aumentar minha renda passiva e ter, basicamente, uma transição de carreira que a gente vai até chegar lá, né? Que eu acho que é o grande ponto, né? Claro que a gente quer aproveitar ao máximo a carreira para juntar esse patrimônio e ter esse restinho de vida, como você falou, né, filho? Mais tranquilo, ou pelo menos a parte difícil de transição a gente passar de uma maneira mais tranquila com essa renda passiva, né? Então, aí é o grande ponto que eu entro, né? Todos os atletas pensam nisso, nessa questão dessa transição, porque, e aí, depois eu já vou emendar uma pergunta, eu estou só me alongando porque é o seguinte, quando a gente para de jogar, a gente sofre uma pancada psicológica grande, que é a primeira morte na vida do atleta, né? O atleta tem duas mortes, que é a hora que ele para de jogar, que ele está falando o que ele gosta, e depois, obviamente, a morte que todos nós
não temos como escapar dela, né? Então, psicologicamente, já é uma pancada muito forte. Se você não está preparado financeiramente para passar esse momento de transição até que você decida o que você vai fazer e você consiga uma outra ocupação, cara, você pode entrar numa crise, você pode entrar em depressão, você pode ter uma série de circunstâncias que, poxa, pode jogar sua vida, você está num momento importantíssimo, um gosto legal, aí você para de jogar e você mergulha, cara. Então, como é que você vê, você lidando tanto com atletas, né? Você lida com atletas nativos, com ex-atletas, como que você vê essa situação? Gui, é muito interessante essa questão que você falou, né? Da hora que o atleta vai parar. E qual a situação dele na hora que vai parar. Eu diria que é um privilegiado aquele atleta ainda que pode escolher ou pensar a hora de parar. Por que eu digo isso? Porque hoje o atleta acorda de manhã, toma o seu café da manhã, vai para um treinamento. De repente ele chega nesse treinamento e ele rompe o ligamento cruzado. Daí tem uma lesão aí de uma recuperação. A gente não é médico, né, Gui? Mas a gente já ouve bastante falar. Tem uma recuperação aí de 7 a 9 meses para recuperar um ligamento cruzado. De repente, quando você acaba de recuperar esse ligamento cruzado, está no meio da temporada. Você não encontra um time para trabalhar, né? E daí tem toda a questão jurídica, porque o clube onde você se machucou é responsável por você, mas a gente sabe que nem todos os clubes, aliás, poucos são realmente responsáveis e cuidam do atleta até o final. Então, de repente, esse cara saiu um dia para trabalhar, um dia normal, ele rompeu o ligamento, a carreira desse cara acabou. E isso não é exagero, isso acontece de verdade. Tem um atleta 20, 22, 28, 30 ou 35. A lesão, e é um grande problema, interrompe a carreira. E acontece também muitas vezes, e eu até lembro de uma ligação que eu recebi esses dias. Um jogador falou assim para mim: caramba, eu acho que não estou dando sorte. É o terceiro clube que eu vou e eu não recebo o contrato inteiro. E se a gente lembrar também que a maioria dos jogadores de todas as modalidades, né, assinam contratos curtos. Então vou pegar 3 modalidades aqui como exemplo, tá? Basquete e vôlei basicamente assinam a temporada. Só que a temporada não são 12 meses, são 9, 8, às vezes 10, 11, mas enfim, não é um ano. Então em um ano você vai ter vôlei e basquete ali, quem assinou um contrato para a temporada vai ter 10 meses, vamos dizer. Quem joga futebol e eventualmente não joga as competições nacionais que duram o ano todo, jogam em divisões inferiores, vai assinar um estadual de 3, 4 meses, eventualmente uma série C, série D, que é mais curto, para mais 3, 4 meses. Então você também não preenche o ano. Então esses pontos, na verdade, na carreira de um atleta, também prejudicam muito ou exigem, na verdade, que você realmente comece cedo a cuidar do dinheiro. Porque isso pode acontecer. Então, quer dizer, a sua carreira não vai acabar necessariamente com 35 anos e deu tudo certo. De repente você teve uma lesão com 26 e o que você guardou de dinheiro, se planejou naquele período, vai te ajudar um pouquinho ali. É claro que não existe milagre. Ninguém em 4, 5, 6 anos vai guardar dinheiro para viver o restinho de vida, né, até acabar a vida com 80, 90, 100 anos, sei lá. Não tem milagre, não tem fórmula mágica. De qualquer modo, você precisa começar cedo e o quanto antes a fazer isso. E aí, Gui, eu queria te devolver, falando de fórmula mágica, eu queria que você falasse primeiro, tem um investimento milagroso para se ganhar dinheiro? Só que antes de você falar se tem um investimento milagroso, eu quero que você conte uma coisa. Você para de jogar esse mês, se aposenta, e você passou por isso. O mês que vem ainda, né, você vai receber o salário do mês anterior. Vai pingar na sua conta. O primeiro mês, depois do seu primeiro mês de aposentado, Gui, quanto de dinheiro que cai na sua conta? Então me fala isso. Zero. É zero. A gente, e é exatamente aí que está o problema, né? Porque você tocou em alguns pontos, Fio, alguns pontos muito importantes, né? Que são o quê? A questão dos contratos não durarem o ano todo. A gente já começa aí num ponto que você tem contrato de 10 meses, mas o ano continua tendo 12 meses. Né? Não é porque você tem contrato de 10 meses que, peraí, vamos encurtar esse ano aqui, né? Não acontece. Então, você já tem que fazer uma programação, né? E isso é uma coisa até que a gente precisa, os atletas precisam pensar até um pouquinho em mudar a mentalidade na hora de assinar o contrato. Não pense em quanto você vai ganhar no mês e pense
no valor total do seu contrato. Como é, né? Já é uma coisa para você já começa a se planejar melhor, né? Depois, obviamente, você tem que pensar que nesses meses que você está parado não vai entrar nada, então você tem que ter uma reserva de emergência, né? E no mundo dos investimentos, a gente fala que uma reserva de emergência boa depende do seu contrato, depende da empresa que você trabalha, mas a gente coloca aí entre 3 meses do seu custo de vida até 12 meses, né? No esporte, eu diria aí que uns 6 meses é uma boa reserva, tá? Se você tiver a condição de ter 12 meses de reserva de emergência, melhor. Melhor porque às vezes acontecem realmente situações que comprometem, tá? Pronto, tendo isso, você tendo uma reserva de emergência, isso já está mais tranquilo. Aí você pode, inclusive, começar a investir o seu dinheiro, né? E aí a gente começa a falar de fórmula mágica, né? Mas antes do investimento, só mais uma consideração, né? Tem o problema de atraso de salário dos clubes, né? Então, se você não tem reserva de emergência, pô, você pega um clube que atrasou 2, 3 meses e você não tem nada em caixa, você vai ter que entrar em banco para pedir empréstimo. Empréstimo você está pagando juros, gente. Então, tipo, você precisa de 10 mil, tá bom, você empresta 10 mil, mas você paga 12 de volta para os caras. Mas vou parcelar, cabe no orçamento. Mas o montante continua sendo o mesmo, né? Essa é a conta. Então, essa é a importância da reserva de emergência, principalmente para os atletas, né? Então, se você tiver, beleza. Aí, depois disso, a gente sabe que, vamos falar um pouquinho, você tem atletas aí que vivem, que jogam em clubes de primeira divisão, tanto de basquete, de vôlei e de futebol, que muitas vezes você tem a casa que é paga, consegue bolsa de estudo para os filhos, plano de saúde tem para a família, ou seja, custos importantes que a gente tem na nossa vida que são pagos pelo clube, muitas vezes já negociado, inclusive em contrato, né? Então, poxa, você já tem uma boa parte da sua vida paga. Tenta economizar, né? No mundo dos investimentos, a gente fala, poxa, um trabalhador, se ele usar 50% dele do salário para ele viver, 30% de lazer e 20% de investimentos, é um bom negócio. Porém, isso não serve tanto para o atleta, porque o trabalhador mais tradicional, o advogado que nós estamos falando aqui, o agente autônomo de investimentos, o médico, ele vai ter uma carreira de 40, 45 anos. O atleta tem de 15 a 20. Então é um espaço produtivo muito menor que você tem que tentar juntar o maior volume de dinheiro, né, de patrimônio, para que esse patrimônio te sustente por um bom período até você achar uma outra ocupação. Então, assim, quando você me pergunta de fórmula mágica, a fórmula mágica está na gente, né? Está muito mais na gente do que no próprio capital, do que no próprio dinheiro, né? Porque qual que é a fórmula mágica? Você tem 3 fatores aí, né? Que é que eu costumo dizer 3 fatores, que é a paciência, porque você vai fazer investimentos de longo prazo, né? Você vai fazer investimentos. Se você começar cedo, você vai ter 15, 20 anos aí para investir o seu dinheiro enquanto você está jogando. Você precisa ter disciplina para todo mês fazer esse tipo de planejamento e investir e aportar nos seus investimentos. E o terceiro é a diversificação, né? Então, você tem para quê? Para você não colocar o seu patrimônio em risco. Então, você diversifica bem, né? Eventualmente vai ter um ou outro que não vai andar bem? Vai. Você não vai acertar todos os investimentos. Porém, você tem que fazer aquele que você acerta bem, compensar o que não vai tão bem. É essa a lógica do investimento, né? E é isso que eu tenho orientado para as pessoas que me procuram, né? Vamos fazer uma carteira dessa maneira por causa disso, né? E aí vai ser sempre aumentando, né? Mas eu vou ficar rico com investimento? Você pode ficar rico com investimento. Vai demorar, tá? Mas se o seu objetivo é ficar rico, a riqueza vai vir do seu trabalho, não vem dos investimentos. O investimento vai trazer a tranquilidade, vai trazer a liberdade financeira para você escolher o que você quer fazer, a hora que você quer fazer, inclusive você ter a escolha, obviamente se não tiver problema de lesão, de escolher o momento que você vai parar, né? Então eu acho que é isso que é o importante. E aí, eu já vou emendar uma outra pergunta para você aqui, porque a gente vê, né, eu já se falei aqui das questões dos negócios, que eu também já dei cabeçada com o negócio enquanto eu jogava, tá, gente? Não é assim, não é vergonha, cara.
Tipo, eu tenho que falar que eu passei isso, sim, cara. Tem que falar, porque eu espero que as pessoas aprendam com os meus erros também, né? Não só com os erros dela. Mas o fato de você montar um negócio enquanto você está jogando, né? Você pode ganhar dinheiro? Claro que pode. E, putz, mas você tem alguns problemas que podem te atrapalhar no seu foco principal, que é ser atleta. E aí eu te pergunto, Fih, já apareceu caso para você de atleta, né, mas que teve algum problema com algum investimento que ele fez em algum negócio próprio, ou de alguém da família, ou de algum amigo, e que, por exemplo, recebeu um protesto em casa, estava lá pronto para jogar uma final, ou um jogo importante, e bate lá um oficial de justiça e fala, ó, tá aqui, ó, tem o negocinho para você pagar aqui. Gui, eu vou te dizer, até na linha dessa questão da fórmula mágica, aliás, eu só queria pegar um comentário que foi feito pelo Pedro aqui, se eu não me engano, pelo Pedro Macedo, que ele falou que o maior ativo é o conhecimento, né? E eu acho que o grande objetivo disso, desse nosso papo hoje, né, Gui, é justamente compartilhar essas experiências, esse conhecimento e tentar mostrar alguns caminhos. E, aliás, eu vou fazer menção também ao André Heller, que entrou aqui, campeão olímpico, que honra te ter aqui, André, que é um dos caras também, e eu vi aqui o nome dele, acabou de aparecer, que ele é um que sempre estimula e diz, poxa, os atletas precisam prestar atenção nesses outros assuntos. Bom, feitas essas menções e respondendo a sua pergunta sobre essas dores de cabeça dessas coisas que aparecem, né, eu sempre digo, vocês atletas, né, vocês são figuras, vocês são ídolos, né, e você aqui, e tá um aqui na minha frente, né, Gui, que é você, o André aqui, o outro que acabou de entrar, e vocês, e naturalmente as pessoas, nós que somos mortais, queremos, obviamente, estar perto de vocês, acompanhamos vocês e tudo, e infelizmente existem pessoas que se aproximam de vocês para tentar se valer de alguma forma dessa notoriedade e também dos bons salários que alguns de vocês ganham, que não são a realidade, eu sempre brinco, né? A realidade não é aquela que a gente assiste no horário nobre no domingo na televisão. Essa não é a realidade dos atletas. A realidade dos atletas não é fácil. Como você disse, salário atrasado, lesão, contrato curto. Então, você também tirar esse mito de que todo atleta ganha R$1 milhão por mês, ou de dólares, ou de euros, e que é milionário e está tudo bem, tudo tranquilo. Não é assim. Vida de atleta é muito, mas muito difícil, muito sofrida. Mas eu quero dizer que às vezes essas pessoas se aproximam, né, em torno desses mitos que eu falei aqui, e eu vou lembrar aqui de um caso que aconteceu e que eu fui procurado por um cliente uma vez, que ele disse, olha, apareceu um cara lá no clube depois de um treino, falando que ele, pra gente dar lá, acho que eram R$70 mil para trabalhar para a gente investir num programa de reflorestamento, e que esses 70 mil iam virar o dobro e poderiam virar até o triplo em 1 ano ou 2 anos, eu não lembro se era 1 ano ou 2 anos, que sejam 2, dobrar ou triplicar 70 mil em 2 anos poxa, é muita coisa. E o que aconteceu, obviamente? Esse cara do reflorestamento sumiu, ninguém achou. E daí, esse problema, algumas pessoas entraram com processo, e como você não encontrava esse cara, porque quem quer dar golpe, infelizmente, muitas vezes, consegue sumir, então, essas dezenas de atletas que deram lá 50, 60, 70 mil, ficaram 5, 6 anos com processo judicial, porque perderam aquele dinheiro e não encontravam aquele sentimento de frustração, de humilhação, de angústia, porque foi enganado, né? E eu recebi também, no ano passado, esses 2 casos me marcaram muito, um outro jogador que falou assim, olha, apareceu um cara aqui com um investimento olha, era acho que em loja, alguma franquia, alguma coisa, e eu, na verdade, ele sumiu. A única notícia que eu tenho dele é essa, mandou um link para mim com uma reportagem de jornal que o cara deu golpe em milhares de pessoas. Então, assim, essas pessoas, eu acho que fica, até quando a gente fala desses milagres, né, Gui, que não existe milagre, existe conhecimento e dia a dia, e tempo e longa estrada, esses milagres aparecem na porta, mas não acreditem porque não existe milagre, tenham cuidado com isso. Não existe colocar 100 hoje e ter 200 amanhã, isso não existe, né? A chance disso virar um problema jurídico e você nunca mais enxergar esse dinheiro é gigantesca. Procurem as pessoas que conhecem, procurem saber de quem está te oferecendo um investimento, mesmo no campo dos investimentos. Procure as empresas, saiba o que é. Não tem milagre, não tem fórmula mágica. E aí, Gui,
devolvendo aqui uma outra questão, porque a gente fala aqui de investimento e acho que esse também é um dos preconceitos que as pessoas criam. Ah, pô, mas para investir eu preciso ter, sei lá, 50 mil, 100 mil. E acho que o Marcelo colocou aqui uma pergunta. E eu vou fazer essa pergunta para você. Você está lá trabalhando, você é um agente autônomo de investimento, ajuda as pessopessoas a montarem as suas carteiras, a fazerem os seus investimentos. E daí, poxa, eu quero investir, mas caramba, será que se eu ligar lá, o Gui vai me atender, vai me ajudar? Porque eu não tenho muito dinheiro? Daí eu te pergunto, Gui, quanto que precisa para começar a investir? Porque tem outro ponto ainda, a gente está falando que tem que começar cedo. Quanto antes, melhor. E no começo da carreira, os atletas não ganham muito bem, né? Claro. Não tem altos salários. É acessível? Os investimentos são acessíveis ou tem que esperar ganhar bem para investir? Não, são acessíveis, Fih. São acessíveis para todo mundo. Hoje, você consegue, se você quiser, você compra uma ação de uma empresa, se vira sócio de uma empresa com R$4. Tem ação de R$4, tem ação de R$5. É claro, eu não vou indicar você comprar uma ação de uma empresa, né? Se fosse possível, compre um lote de uma ação, é claro. Mas você tem Tesouro Direto, que a partir de 30 e poucos reais você consegue investir. Você tem fundos imobiliários, que a partir de 10, 11 reais você consegue investir, né? Eu acho que a questão de quem tem pouco dinheiro, de quem tem pouco capital, de começar a investir, é uma questão muito mais de disciplina, de você criar o hábito, né? Para depois, sim, a hora que você tiver aportes maiores, esse hábito continua. Porque é o seguinte, muita gente fala assim, pô, mas eu ganho, sei lá, R$1.000, né? E, putz, não consigo aguentar, não consigo R$1.500 e não consigo passar o mês, né? Mas aí você olha, o cara tá com um telefone atual, né? Você olha, tá com um tênis da moda. Você fala, não, você tem. O que você não tem é a prioridade, né? Então, assim, é um pouco ir mudando. Ah, mas eu não posso ter o telefone, não posso ter o tênis? Pode, mas você tem que fazer de um jeito que você tenha as duas coisas, né? E aí, por que isso é importante? Porque a pessoa que não consegue economizar nada ganhando R$1.000, R$1.500, não vai conseguir economizar ganhando R$50 mil. E isso é fato. Isso não é da minha cabeça. Isso acontece. Mais histórias que eu escuto disso é disso. Ah, putz, não sei, o dinheiro vai, gastei ali, gastei aqui, não sei o quê, e o dinheiro vai. Então, assim, a questão do investimento quando você tem pouco é mais para você criar esse hábito e eventualmente você, depois de um tempinho, já vê algum resultado, fala, opa, ganhei um dinheirinho aqui, que legal, bacana, tá rendendo, né? Porque o investimento, ele é monótono no final das contas, porque ele demora, né? Os primeiros 2, 3 anos é uma coisa que, putz, vai devagar. Mas depois que você quebra essa barreira, você começa a ver resultado mesmo. Você fala, nossa, gente, isso aqui rendeu mesmo, esse fundo, essa ação, esse fundo imobiliário, né? Então, assim, comece com pouco e crie o hábito. Porque conforme você vai aumentando o seu salário, o seu ganho, você já tem o hábito de investir, então você vai sempre continuar investindo, só vai aumentar os seus aportes. E aí você faz aquele efeito bola de neve. Você tem o rendimento que já está te pagando alguma coisa, mais os seus aportes, o seu bolo vai crescendo, né? Isso que é importante de a gente ver, né? E assim, aí eu até queria voltar naquele tópico lá dos investimentos milagrosos, que você citou bastante, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo do Warren Buffett. O Warren Buffett é talvez considerado o maior investidor do mundo, né? Um velhinho lá dos Estados Unidos, tem 90 anos, tem alguns bilhões de dólares. E esse cara que é considerado talvez o melhor investidor do mundo tem uma média de rendimento anual de 18% ao ano. 18% ao ano, se a gente puxar para mês, vai dar alguma coisa em torno de 1,3%, 1,4% no máximo, né? Porque é o juros sobre juros e tal. Então, se ele que é o melhor do mundo, que faz isso há 60, 70 anos, tem esse rendimento, por que nós deveríamos acreditar em um cara que chega e oferece um rendimento talvez de 5% ao mês pra gente? Né? Assim, será que uma dúvida não cria pra gente, sem fazer nada? Você pode ter rendimento de 5% ao mês, mas tem que colocar a mão na massa.
aí você faz o seu investimento, putz, mas daí vira o seu ganha-pão, né? Mas com o investimento de renda passiva, é isso que a gente vai achar. É isso que não dá para fugir muito disso, né? E aí você tem que criar esse hábito. E aí, além do mais, vamos supor, no investimento no mercado de capitais, tem uma coisa que você não tem o risco. Por exemplo, se você é sócio de uma empresa, você comprou a ação da empresa, a empresa quebrou e está cheia de dívida, você não vai ser chamado para ter um aporte de capital, porque isso a legislação protege o investidor, né? Então, beleza, você colocou lá R$1.000 nessa empresa, a empresa quebrou, virou zero. Virou zero, você perdeu os R$1.000, você sabe quanto você vai perder. Quando você coloca num outro negócio, se o negócio vai mal, você é o responsável, você tem que pegar e pumba, colocar dinheiro depois. Então a sua perda não é limitada. É isso que o pessoal não vê, né? E aí, filho, eu queria, além desses golpes que você falou, já apareceu casos de... Putz, o cara montou uma empresa para a família ou para um amigo e tal, e aí essa empresa não foi bem e ele começou a ter processos trabalhistas, eventualmente, ou alguma coisa do gênero? Sem dúvida, porque esse é um outro ponto interessante que você falou, às vezes montar uma empresa com alguém, né? Porque, de novo, muitas vezes o atleta ele vai ter uma disponibilidade de capital, dependendo do estágio da carreira, o quanto ele ganha, ele vai ter um dinheiro ali, digamos, enfim, que ele pode ter a liberdade de investir. Então, às vezes tem um amigo que fala, poxa, se montar um negócio, e quando a gente fala montar um negócio, a gente tem que dizer, não é de repente montar uma fábrica gigantesca, montar uma loja, um açougue, uma padaria, um restaurante, alguma coisa do gênero. Só que isso precisa de administração, precisa cuidar. E se você não tem o expertise, se você não tem o conhecimento para fazer isso, e se você não contrata alguém que tenha o conhecimento para fazer isso, vai ser um carro com alguém que não tem habilitação. Então, com certeza isso vira processo e isso atinge o patrimônio da pessoa física também. Se você tem uma empresa, a empresa tem as dívidas e o dinheiro da empresa não é suficiente para pagar a dívida, isso pode alcançar o patrimônio dos sócios. E aí o atleta, de repente, ele tem uma final, um jogo importante do campeonato, ele recebe uma ligação, poxa, tem um processo, uma cobrança, ou recebe um aviso do banco, tem um bloqueio de conta, alguma coisa assim. Isso acontece e eu vou dizer a você, é comum, não é raro que isso aconteça. E Gui, eu queria até... eu lembrei uma outra questão, você falou do fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário é algo que você é dono de um imóvel, né? Muitas vezes você pode ser dono de um shopping, até que você passa na rua, você tem uma cota daquele shopping, ou você vai andar lá, vamos por aqui em São Paulo, vai andar na Faria Lima, vai andar nas principais avenidas, você passa ali num prédio comercial, você tem uma cota daquilo ali. Então é muito interessante que o fundo imobiliário te deixa você ser dono de imóvel sem ter que receber uma ligação do inquilino dizendo que um cano estourou, que tem uma infiltração, que tem que fazer uma pintura. Então realmente são os benefícios de você conseguir entrar no mercado. Mas eu queria te responder até um comentário que o Décio fez. As confederações hoje, não existe um sistema de confederações ou federações que possa dar esse suporte ao atleta. Aliás, fica até a dica aqui, que eu acho que o que essas entidades principalmente podem fazer é compartilhar conhecimento, é incentivar esse conhecimento, colocar esse assunto na mesa. Mas eu queria que você explicasse, Gui, de uma maneira bem prática, até para quem está nos acompanhando. Você falou algumas vezes de renda passiva, né? Ou, enfim, o que é isso, Gui? O que é essa renda passiva? Explica para a gente, que eu acho que é um tema bem interessante. A renda passiva, vamos lá, é aquilo que você não precisa, no português bem claro, colocar a mão na massa para ganhar dinheiro, né? Para ter uma renda extra, né? Não para ter uma renda extra. O que seria? Tipo, exatamente isso que você falou, dos fundos imobiliários, né? Eu venho numa geração onde nossos pais sempre falaram muito para a gente que imóvel que é investimento, porque você vê lá o imóvel e tal, e você põe para alugar, e putz, é isso mesmo, realmente, você tem maneiras mais práticas. O imóvel, quando você faz um investimento num imóvel e você coloca ele para alugar, você começa a ter renda passiva. Né? Porque todo mês, a não ser que você tenha esses problemas, como o Felipe falou aqui, problema de manutenção, eventualmente problema de inadimplência do inquilino, né?
Mas assim, você tem uma renda passiva, porque você comprou um investimento e esse investimento está te dando dinheiro sem você ter que fazer disso a sua atividade principal. Isso é uma renda passiva. A renda ativa é a nossa atividade principal. Eu sou hoje comentarista, né, dos canais de ESPN, mas mais ainda, né, eu sou um agente autônomo de investimento que estou ajudando atletas a investirem o próprio dinheiro, fazer uma gestão de patrimônio durante a sua carreira, né? Então, essa é a minha renda ativa, né? Então, que é trazer renda passiva para as outras pessoas, né? Então, na verdade, assim, aquela coisa que o pessoal gosta de falar, é sentar e ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Mais ou menos, né? Mas eu não gosto dessa história de não fazer nada. Eu gosto de ter a minha atividade e ter uma renda passiva ajudando a minha renda, para eu ter a liberdade de escolher o que eu quero fazer, né? Então, por isso que a gente tem que diferenciar, assim, essa questão da renda passiva da renda ativa para não cair nessas histórias vou montar um negócio e vou ganhar tanto. Tá, mas é o seu meio? É aquilo que você trabalha? Né? Porque uma coisa é você, poxa, sei lá, vamos imaginar um chapeiro de uma lanchonete, né? Puta, o cara tá lá e tal, e puta, juntou um dinheiro, e aí ele resolve abrir a lanchonete dele. É um cara que tá no meio, o cara sabe o que tá fazendo, né? E, pô, vai investir, e aí sim ele vai ter a renda ativa dele, ele quer aumentar, quer empreender, né? Mas daí o chapeiro juntou uma grana e fala, não, então agora eu vou montar uma borracharia. Mas você trabalha com borracharia? Não, mas me falaram que, putz, é um mercado bom. Pô, mercado bom tem um monte, mas você sabe o que você está fazendo? Essa é a grande questão, né? Então tem que ter muito cuidado nessa questão dos investimentos, cuidado com o dinheiro, porque é difícil de ganhar e é fácil de gastar. É muito fácil de gastar, ainda mais hoje. Época de pandemia, a gente viu que com 2, 3 cliques a gente compra coisa que está na China e chega aqui, né? Então é muito fácil de a gente gastar dinheiro. E aí eu quero até aproveitar aqui e responder uma pergunta do Paulo, né? Perguntando aqui para mim se eu acho que o crédito privado é um investimento arriscado no cenário atual do país. Eu acho que o crédito privado ele não é uma questão do país. Lógico que o país, né, insegurança jurídica um pouquinho pode influenciar sim, mas a questão do risco de crédito privado é mais da empresa com quem você está dando esse crédito para eles, né, do que com a situação do país. Tem que ver se é uma empresa que está saudável financeiramente, se é uma empresa que tem histórico de ser boa pagadora, essa mais a questão, essa mais a análise do que uma análise do país. O país, gente, desde que eu me lembro, o país é meio bagunçado aqui, não é muito fácil, né? Então, direita, esquerda, centro, rodopio, é bagunça, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que pensar em investir, porque até mesmo nessa questão de país, em questão de aposentadoria, é uma matemática difícil de fechar a questão da previdência social. Então, a gente tem que começar a se preocupar com a nossa, né? Todo mundo, isso não é todo mundo, porque eventualmente você termina aí se aposentando pela previdência social com um salário mínimo e às vezes esse salário mínimo não paga os seus remédios quando você vai ter uma idade mais alta. Então, por isso que é importante todo mundo fazer essa questão dos investimentos, né? Então, era mais basicamente isso que tinha para falar de crédito privado. Até ele perguntou aqui, respondeu, né? Agradeceu e tal. Classificação AA geralmente é de uma boa instituição, tá? Então, só para completar a resposta aí. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, Fih. Gui, enquanto você vai vendo aí as perguntas, é uma questão até da renda passiva, né? Que eu acho que essa ideia é fantástica, é muito interessante. Eu acho que ela também exige um planejamento. Estão aí vocês, agentes de investimento, para ajudar nisso. Porque veja só, até pensando, se a gente pensar na carreira do atleta. Vou pegar um exemplo aqui de um número, né? Vamos dizer, ó, o atleta vive com 10 por mês, né? 10 dinheiros, 10 mil reais que seja. Ele vive com 10 mil reais por mês. Quando ele para de jogar, no mês seguinte ele vai ter 0. Então, acho que a ideia, né, dessa renda passiva é que você tenha construído aí um bolo, né? Um bolo que te permita
que esse bolo vai dar, todo mês ele vai dar uma sobrinha que você consiga pelo menos tirar esses 10, que é o que você em tese vai precisar para viver. E assim você toca a vida. É mais ou menos esse o raciocínio? É exatamente esse o raciocínio, Fih, porque o que a gente tem que pensar é exatamente no nosso custo de vida, né? Então, poxa, às vezes o cara vive com 10 mil, mas assim, tá vivendo um pouquinho acima, vai, né? Mas se ele pegar, colocar a conta na ponta do lápis ali e tal, e falar, puta, com 5 mil eu consigo viver. Então, você tem que focar nesse período que você está jogando, você criar uma renda passiva, você criar um patrimônio que te dê uma renda passiva de pelo menos 5 mil reais, além da inflação, tá? Porque isso é um ponto importante também. O Brasil, não sei se todo mundo que está assistindo aqui a gente chegou a viver o momento da hiperinflação no Brasil. Eu sou... geração anos 80, eu peguei o finalzinho dessa geração, onde a gente tinha inflação aí de 30% ao ano. Hoje é controlado, mas tem sempre aquele medo, aquele pavor da hiperinflação voltar, né? Porque se você tem, beleza, a minha renda passiva cai lá, se faz os investimentos de, poxa, debênture incentivada, CRA, CRI, aquela sopa de letrinha que a gente, até chato de explicar um pouquinho, mas que vai te pagando uma renda mensal todo mês. Aquilo ali tem que ser um valor 5 mil mais a inflação, vamos supor. Porque senão essa inflação ela vai comendo o seu poder de compra. E aí esses 5 mil, no outro ano já é 6 mil. Só que você continua ganhando 5 mil. Aí no outro ano é 6.500 e os 5 mil tá lá. Então você tem que ter esses 5 mil mais esse reajuste da inflação, né? Então é uma continha chata de fazer, mas é matemática, gente, é ciência. Então, assim, dá para ser planejado, dá para você, como se diz, estudar isso e ir se programando ao longo da sua carreira. Eu acho que isso que é importante a gente sempre estudar, né? Até mesmo na advocacia, né, filho? A gente não sabe, o cara quer virar magistrado, a gente sabe que o magistrado ele vai ter muito possivelmente um ganho mais limitado com um cara que quer trabalhar na rede privada. Se ele está na rede privada, não sei se isso é possível ou não, estou inventando uma situação aqui, mas o cara ele pode se programar, fazer uma renda extra para ele não ficar dependente, e aí ele faz só pela paixão dele mesmo. É mais ou menos assim, não, filho? Na verdade, eu acho que o ponto que você toca, Gui, e eu acho que daí a gente volta ali no comecinho desse papo de hoje, é a questão de todo mundo, de todas as pessoas e os atletas o quanto antes pensarem nesse assunto para criar esse planejamento. Porque tem outro ponto que, como você bem falou, né? Às vezes o cara vive com 10, mas você aperta um pouco, vive com 5. Você tem que basicamente entender qual é o seu... onde você quer chegar. Se você quer morar numa cidade grande, a gente pega aqui, vou pegar 3 exemplos aqui fáceis. Brasília, São Paulo, Rio, custo de vida elevadíssimo, né? Poxa, você tem que fazer um determinado planejamento. Não, você quer morar, às vezes, no interior, num local mais... que o custo é menor. Então você precisa realmente medir isso, tentar imaginar se você vai querer ter uma atividade ou viver só da renda passiva, ter um outro trabalho. Normalmente as pessoas querem ter outro trabalho, é um pouco até do ser humano, né? Um outro trabalho de renda ativa. Então eu acho que a grande chave disso, o grande ponto disso, né, além de debater o tema, é de fato fazer esse planejamento e buscar as pessoas que percorreram esse caminho, como você bem disse também em um dado momento, que já errou, já acertou, mas que no fim das contas o saldo é positivo e tem uma boa história para contar, uma experiência positiva para poder compartilhar e ajudar essas outras pessoas, especialmente jovens. E você falou de um outro ponto também que eu acho muito importante. Na sua época, por exemplo, de jogador, você é jovem, tá, Gui? Mas na sua época lá de atleta, você não tinha o acesso que se tem à informação hoje, né? Você não saía, hoje até é um problema isso, às vezes as pessoas, em vez de ficarem treinando lá, chute a gol, finalização, arremesso, enfim, algum movimento, acaba o treino e já vão mexer no celular, né? A molecada que estiver assistindo aí, molecada, espera um pouquinho para falar do celular e vai treinar mais. Mas de qualquer modo, hoje alguém pode aqui acabar de assistir a live e mandar uma mensagem para você, pode pesquisar um site para ir atrás de investimento. Então as pessoas têm que usar essas ferramentas realmente para irem atrás, para buscarem essa informação e para fazerem esse planejamento. Ô Gui, e você explicou, né, com muito detalhe, deixou muito claro que essa renda passiva,
queria que você falasse ainda de um ponto antes, né? Você comentou aí da reserva de emergência. Você falou, poxa, você guardar 4, 5, 6, 12 meses, ter esse dinheiro guardado. Qual que é a diferença da reserva, quando a gente fala de uma reserva de emergência de investimento? Reserva de emergência é pegar um dinheiro lá do seu custo de 6 meses e guardar no colchão, guardar no armário de casa. Qual que é a diferença disso para um investimento, digamos assim, normal, comum, pensando na renda passiva? É quase isso, Fê. Só não vou fazer isso porque ele vai sofrer a inflação e esse dinheiro vai acabar perdendo o poder de compra. Então você vai ter que deixar em um tipo de investimento em que ele vai te render muito pouco, possivelmente vai estar ali andando igual com a inflação só para você não perder o poder de compra, porém, desde que ele tenha uma liquidez diária. O que eu quero dizer com liquidez diária? O dinheiro está disponível para você a hora que você precisar. Puxa, nossa, bati o carro, eu estava errado, meu seguro não vai cobrir. Preciso de 3 mil reais aqui, puta, preciso pagar amanhã. Você vai lá, faz o resgate desse investimento, o dinheiro está disponível para você, pumba, foi lá e pagou. É isso que é a reserva de emergência. Por que é tão importante para a nossa vida, mas também para os nossos investimentos, né? Para a nossa vida, porque, lógico, se você não tem uma reserva de emergência, você bate o carro, você não tem os 3 mil reais, você tem que pegar um empréstimo no banco. Esses 3 mil reais, dependendo do período que você pega, ele vira 4. Então, o prejuízo que você já tinha, você já aumentou, né? E nos investimentos, por que ele é tão importante, essa reserva de emergência? Porque, às vezes, você está investido, a gente fala que o bom investimento é aquele que você mira a longo prazo, porque você tem chance de ter um rendimento maior, melhor até, né? E muitas vezes você precisa deixar fundos de renda variável, na própria renda variável, diretamente através das ações e tal. E aí vamos supor que acontece nesse meio termo, você perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, né? Você fala, puxa, vou precisar de dinheiro, né? Se você não tem a reserva de emergência, você vai retirar dos seus investimentos. Se você está na pandemia, por exemplo, você vai retirar os seus investimentos, provavelmente eles desvalorizaram. E aí você perde o dinheiro, né? E esse o perigo de você não ter uma reserva de emergência. Para quem já é mais um pouco mais avançado na questão dos investimentos, você tem uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade. Exatamente para quando acontece isso, você vai e compra os ativos que estão super baratos, né? Que, na verdade, são um desespero do mercado que está querendo se desfazer daquele negócio naquele momento, ele vai baixar o preço porque dificilmente não é normal o ativo perder aquele valor do tanto que ele desvalorizou. Né? Então, para citar um exemplo, vamos pegar um banco grande, o Itaú. O Itaú vale tantos bi. Né? Veio a crise da pandemia, a ação dele caiu pela metade. Mas será que o valor do Itaú caiu pela metade nesse 15 dias, um mês? Acho que não, né? Então, é o momento de você comprar. Né? Então, essa a importância das duas reservas. Reserva de emergência para a nossa vida e para os nossos investimentos, para a gente proteger os nossos investimentos. E se você, lógico, organizando direitinho, você faz uma reserva de oportunidade também, para quando aparecer exatamente essas oportunidades de você comprar ativos mais baratos e aí sim fazer com que o seu patrimônio possa se multiplicar. E aí, eu quero até já falar de um outro ponto aqui, que é a questão da diversificação. Né? E aí eu vou puxar para você isso aí, porque eu gosto de falar que os investimentos a gente tem que pensar como se fosse uma horta. Né? Então, na horta você tem alface, você tem o tomate, você tem a cebola, você planta de tudo. Só que essas verduras, legumes, ela não vai dar tudo no mesmo momento. Cada um tem o seu tempo de maturar. Né? E por isso que você tem que continuar plantando. Então, opa, o tomate ficou bom, você vai lá, colhe, mas planta de novo. Para daqui a pouco você colher. Nesse tempo, a alface está crescendo, a cebola está crescendo, né? Então você tem que estar sempre plantando e diversificando a sua horta. Que é mais ou menos o que acontece um pouco quando você como trabalha com advogado, trabalha com processo, você vai pegando os processos e vai entrando. Você não sabe quando você vai receber, certo? E aí você também está fazendo a sua horta ali. É mais ou menos assim, não é?
Exatamente, Gui, exatamente. A gente vai plantando algumas coisas, né? Para tentar não deixar nunca a barriga vazia, né, Gui? Um dá certo uma hora, outro dá certo na outra, e a gente vai tentando manter. Realmente é muito parecido, talvez seja uma excelente analogia, que realmente é muito parecido. E até você comentou essa questão, falando ainda da reserva de emergência, e eu acho sempre legal essa questão do caso prático, né? Então, o Alex e o Natan aqui, gente, desculpa até se eu errar algum nome, é que eu vou falar uma coisa para vocês. A gente fica no celular pequenininho aqui, às vezes a letra fica tão pequenininha, mas acho que acertei aqui, o Alex e o Natan. Eles falaram que na pandemia a reserva de emergência ajudou muito. Então, é legal ouvir esses exemplos práticos, né? Porque o que a gente está falando é exatamente o que acontece. E até um outro ponto, né? Você deu o exemplo, de bater um carro, às vezes também na casa, quebra alguma coisa em casa, tem que fazer alguma coisa. Mas tem um outro ponto até, mais simples e mais corriqueiro do que isso. Porque carro, né? Tomara que só bata carro de vez em quando, que só estoure um cano de vez em quando. Mas especialmente na vida do esporte, infelizmente 30 dias, o mês não tem 30 dias, né? Então muitas vezes o seu salário está para cair ali no dia 10, a gente ri para não chorar, né, Gui? A gente ri para não chorar, a gente ri porque é de nervoso. É de nervoso que lembra de um caso ou outro, fala, meu Deus do céu, eu passei por isso. Então assim, às vezes você está esperando o seu salário ali no dia 10, né? Só que naquele mês lá o clube vai pagar no dia 12. Só que a sua conta de luz, de água, a escola das crianças, o cartão de crédito, tudo venceu no dia 10. Não tem como ligar lá na empresa da concessionária de luz, no cartão. Amigo, segura 2 dias aí que o meu clube lá que ia pagar hoje, ele falou que tá pagando hoje. Né? Ele falou que até que ele depositou, que só que tá no envelope, vai cair amanhã. Não adianta. Não existe. O mundo não para. Então, realmente, a reserva de emergência é algo assim, essencial, né? É o primeiro passo até, né, Gui? E é essencial que todo mundo comece a constituir, e realmente não precisa ter muito dinheiro, não. Vai devagarinho, criando hábito para poder construir esse caminho e conseguir ter uma longa estrada com tranquilidade e poder fazer as escolhas, né? É isso mesmo, Fih. Tem até o Alex, de vez em quando eu troco uma ideia com ele aqui, é um cara que já joga futebol, né, e já está fazendo seus investimentos, e é isso que desde cedo, cara, desde cedo a gente tem que pensar, mesmo com um pouquinho, vai crescendo o seu bolo, e assim, o que eu falo para as pessoas, às vezes não é atleta que eu tô atendendo, às vezes é uma pessoa que tem um trabalho mais normal, assim, mais normal não, mais tradicional, né, o atleta é um pouco diferente, né? Não é que o atleta é anormal, não. É uma profissão diferente, que é mais curta. Mas com o investimento, você consegue traçar objetivos, né? Às vezes até profissional. Né? Porque muitas vezes o investimento é para ficar rico? Pode ser, mas é para a gente ter liberdade de escolha. Né? Então, vamos supor, você é um advogado né, um advogado que trabalha com direito esportivo e, poxa, quer fazer uma experiência, eventualmente, no futebol europeu, né, trabalhar com atletas de futebol europeu, só que para isso você precisa morar em Portugal, precisa morar na Espanha, né? E aí é lógico, quando você sai de um país e vai para o outro, a não ser que você seja contratado por alguém, e aí você já vai numa outra situação, mas se você quer provocar uma oportunidade, você vai começar no começo mais devagar, né? E como é que você vive esse tempo que está mais devagar, que você não tem mais os clientes que você tinha aqui, né? É através desses investimentos, é nesse planejamento que você tem que pensar. Fala, poxa, quanto que vai me custar que eu fique 1 ano lá sem ter nenhum encame? Quanto que vai me custar? Tem que pensar sempre na pior situação. Vai custar, sei lá, 100 mil euros. Né? Então, beleza, então eu preciso fazer um planejamento em que eu vou juntar 100 mil euros. Eu posso ir juntando 1.000 euros por mês? Pode. Você vai chegar em 100 meses, né? Sem só colocar na poupança lá e tal. Só que os investimentos, ele te ajuda a acelerar esse processo. Né? Você pega, faz uma carteirinha bem diversificada, né? Se você está pensando em ir para fora, você faz uma carteira, inclusive, em ativos que já estão dolarizados ou investidos em euro, né? Então, assim, tem muitas ferramentas para a gente atingir os objetivos diversos que a gente tem na nossa vida.
né? Hoje com o filho a gente pensa, nossa, eu já estou pensando, já vou fazer a carteira da Manu, e muito provavelmente eu vou fazer uma carteirinha para ela dolarizada, porque, sei lá, vai que ela... Ah, quero fazer a faculdade nos Estados Unidos, quero fazer a faculdade na Itália, quero fazer a faculdade na Espanha, já está protegido. Já pelo menos uma parte, se eu não conseguir tudo, mas uma parte dessa faculdade já vai estar paga, né? Então, são esses objetivos que a gente tem que ir traçando, né? E isso, lógico, por que a gente está falando muito de atleta? Porque a vida produtiva de ganhar um bom dinheiro do atleta é muito curta. Então você tem que maximizar isso. Então, aí voltando àquele negócio lá, então, para uma pessoa normal, a gente fala, guarda 50, com 50% você paga suas contas, 30% você vive e com 20% você investe. Para o atleta eu inverto isso. Eu falo, com 30% tem que viver, com 20% você tem que curtir, 50% tem que investir, se possível. Né? Lógico, depende do montante que o cara tem, os benefícios que tem através do clube ou não, né? Se é um salário muito grande ainda, é ainda mais. Você vai viver com 20%, você vai gastar 10% que você quer fazer isso, você vai guardar 70%. Né? Porque às vezes o cara dá uma estourada, putz, explodiu, tá, não sei o quê. O cara sai de ganhar R$2.000, ele vai ganhar 50 mil. Ele não pode aumentar o custo de vida dele de 1.500 para 30 mil. Ele pode, lógico, ele vai viver. A gente quer que ele viva com segurança, a gente quer que ele tenha, obviamente, ele, a família dele, tenha um conforto. Mas se você está vivendo com R$1.500, você consegue ter uma vida confortável com 10 mil. E o resto você... Certo? Então, é sempre essa mentalidade, Fê, assim, de trazer para os atletas essa cabeça de que a vida é curta e a vida de atleta tem muitos riscos aí que a gente não gosta de falar, né? É outro ponto. O atleta não gosta de tocar no assunto, uma lesão que pode fazer eu parar de jogar. Né? Porque, né, fica com medo um pouco de trazer um pouco de azar, né? Joguei pro universo e o universo abraçou. Não. Mas você tem que pensar. Você pode até não falar, mas você tem que pensar que é assim e você tem que se proteger. Né? Aí mais uma pergunta para você, que a gente já vai estourar aqui, mas você vê, com o relacionamento que você tem com os atletas, você vê os atletas pensando um pouco dessa maneira, ou você acha que eles realmente não querem falar e se eu não falo, não existe? Eu ainda acho que a gente já evoluiu, eu acho que a gente caminhou, né? Melhoramos. Hoje nós temos muito conteúdo. Eu acho que uma das coisas que a pandemia, né, trouxe, né, cada vez mais conteúdo. Até o ano passado teve uma hora que ficou meio chato, né? Tanta coisa que tinha, para falar a verdade. Mas, de qualquer modo, difundiu muito a informação. Então, eu acho que os atletas pelo menos já ouviram falar. Né? Mesmo aqueles que não se interessam, muitos já ouviram falar. Acho que é um passo. Eu sou um otimista irrecuperável. Então, acho que de ter ouvido falar já é um passo. Mas ainda é tabu. Mas não pode ter tabu. A gente tem que ser realista e se planejar. É isso que vai salvar o nosso caminho ou que vai evitar que a gente bata muito a cabeça. Né? Bater a cabeça a gente é ser humano, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Isso, o mundo não é perfeito. Mas a gente precisa tentar minimizar, compartilhar, ouvir, aprender com o outro. Às vezes o cara... Eu aprendi uma coisa uma vez que é simples, mas é fantástica. Quase todas as informações que a gente quer são gratuitas. Basta a gente perguntar. Né? E muitas vezes essa informação está do seu lado. Pergunte para o cara do seu lado, questione, mande. Hoje a gente entra em qualquer rede social, vai lá no privado, sei lá como chama, manda uma mensagem na hora, de dia, de noite, madrugada, da sala, da cozinha, do carro, do trabalho. Procurem informações. Eu acho que essa é a grande mensagem que fica dentro desse contexto de otimismo, de que as pessoas já ouviram falar e estão querendo saber. Que eu acho que é por aí. Não, é isso mesmo, Fih, é isso mesmo. E até eu ia falar, agora acabei esquecendo o que eu ia falar aqui. Mas assim, os investimentos, cara, para a gente fechando aqui, que a gente já está batendo uma hora de live, é claro que a gente não vai acertar todas. Longe disso, longe de mim ter essa pretensão quando eu oriento. O que eu falo é o seguinte, as que a gente acerta vai compensar as que a gente não acerta. É esse o nosso objetivo, porque é a história da horta. Ah, putz, você plantou a horta, tal, só que, putz, teve um dia que numa parte da sua horta deu bicho. E comeu suas alfaces, aquilo que você plantou não deu.
né? Mas o tomate, a cebola, a abobrinha tá fazendo você se sustentar. Então, é basicamente isso, né? A gente nunca entrar no all-in com nada, ter muita serenidade e seletividade nas escolhas dos investimentos. E lembrei o que eu ia falar agora. Eu gostaria muito de, lá nos meus 20 anos, ter tido esse conteúdo, principalmente sobre investimentos, para eu ter mais cuidado com o meu dinheiro, né? Como eu falei aqui, eu aprendi com a mão na massa, né? O pessoal de mercado fala, skin in the game, né? A pele em jogo, né? Tá bom, foi o jeito que eu tive que aprender. Mas provavelmente se eu tivesse alguém me orientando ou mais informações, muito provavelmente eu teria lidado muito melhor com o meu dinheiro, né? E é essa mensagem que eu quero passar. Assim, o atleta, ele é uma empresa. Então o atleta hoje, a gente já falou muito disso, ele tem que ter um nutricionista, ele tem que ter um preparador físico dele, eventualmente o médico, depende se ele tiver a condição, né? Psicólogo e um assessor financeiro, um planejador financeiro para ele. Porque é a empresa dele, toda empresa é assim, tem setores, e aí ele tem que se preocupar em melhorar técnica e fisicamente, para a carreira dele continuar subindo, né? Então, eu acho que é esse o recado que eu gostaria de passar, Fih. E também aqui já te agradecer também pelo tempo aqui, por ter aceitado o convite, né? E obrigado aí mesmo, Fih. Gui, um enorme prazer conversar com você. Eu acho que ainda mais com esse objetivo e nesse contexto de compartilhar informação e de poder ajudar as outras pessoas compartilhando essas experiências, o que você sabe, o que você viveu enquanto atleta de altíssimo nível que foi, agora, né, o que você viveu com os investimentos e agora você ajuda as outras pessoas a fazer isso. O que eu vejo também enquanto advogado, vivendo com atletas todos os dias, eu acho que, como eu vi de um amigo um dia, que de nada adianta a gente viver algumas coisas, ter algumas oportunidades, se a gente não puder compartilhar. Então foi um grande prazer compartilhar aqui com você, exato, com quem esteve conosco, e vamos em frente, que o caminho é longo. Muito obrigado. Isso aí, Fê. Obrigadão, um abraço grande. Obrigado quem participou aí, gente. Obviamente não dá para a gente responder todas as perguntas, mas acho que foi uma troca bem gostosa e bem produtiva aqui com a galera que interagiu com a gente, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.